Vamos recapitular o que estudamos até agora, meus amigos. Então, nós fizemos aqui uma análise dividida em 6 períodos históricos, e eu estou agora procurando fazer uma ligação entre o estado da técnica e essas fases, né? Nós estudamos os fatos remotos, quando ainda não havia relações de trabalho na forma moderna, e isso tudo transcorrendo, né, esse longo período de fatos remotos, transcorrendo sob os auspícios ainda de uma primitiva revolução agrícola. É uma época que vai da pré-história até 1760. 1760 é identificado como o marco da primeira revolução industrial, e a gente situa a fase das manifestações incipientes ou esparsas num período entre o advento da primeira Revolução Industrial e o ano de 1848. Essa primeira Revolução Industrial, ela teve como consequência a gestação de uma nova classe social, a classe proletariada, a classe proletária. E só a partir daí teremos então as condições necessárias para o florescimento de um direito do trabalho, a partir do momento em que a fatispécie das relações de trabalho passa a ser o trabalho subordinado e remunerado, o trabalho livre e remunerado. Teremos então uma fase, e aqui a gente tem confusões de nomenclatura, eu não acho muito feliz, mas é como a doutrina costuma chamar, a fase da sistematização ou consolidação, eu gosto de chamar de fase de reconhecimento, que é desencadeada por uma profusão de fatos no histórico ano de 1848, e fazendo um paralelo com o estado da técnica, essa fase ela transcorre sob a égide de uma segunda revolução industrial, a Revolução Elétrica. Depois teremos a fase da institucionalização, oficialização ou intervencionismo, que também transcorre à luz desse momento de estado técnico, que é a segunda revolução industrial. No entanto, em termos técnicos, agrega-se a essa segunda revolução industrial as teorias científicas da administração, então é um período fortemente marcado por um modelo de produção chamado de Fordismo taylorista. Se o nosso curso se situasse nesse momento histórico, qual seria a consequência? A consequência é que encontraríamos uma enorme barreira de entrada no mercado, na medida em que a gente pressuporia o investimento vultoso na aquisição de enormes instalações físicas. Então é um momento em que só teríamos condições de ministrar cursos presenciais, portanto, a única forma de ingresso é através de investimento em grandes instalações físicas. Num segundo momento, ainda no século XX, nós identificamos aqui, só um segundo, deixa eu voltar para a nossa página de slides, aquele período que chamamos de crise do direito do trabalho, um período que vai dos anos 1960 até 2010, até a segunda década do século XXI. Esse período ele possui uma correspondência em termos técnicos com a chamada terceira revolução industrial, a revolução das comunicações, a revolução da informação, e a gente tem então o advento de modelos de acumulação flexível. Se nosso curso precisasse operar nesse período histórico, o ideal seria o acesso a satélites para conseguirmos transmitir aulas de forma telepresencial. Mas vejam que em ambos esses períodos, tanto o período de crise quanto o período de institucionalização,
a barreira de entrada no mercado ainda é muito grande. Eu precisaria de estruturas físicas para operar nesse período de Fordismo, Taylorismo. Eu necessitaria de acesso ao satélite, então a gente tem um monopólio das empresas com capital para investir em grandes instalações físicas. Depois a gente tem o monopólio do satélite. Agora a gente chega num momento, a partir dos anos 2010, eu sei que ainda não há distanciamento histórico para uma análise aprofundada, de forma que muito aqui ainda é especulação, mas a gente chega naquilo que os economistas vêm identificando como quarta revolução industrial. Então eu tinha, fazendo uma metáfora com os cursos, o curso passou do presencial para o telepresencial e agora ele passa a ser online. Existe uma democratização da rede, da internet, e a qualquer um, sem maiores barreiras de entrada, é dado empreender, e qualquer ser humano é um empreendedor em potencial. Essa quarta revolução industrial, ela é marcada pela chamada Indústria 4.0. Qual que é o traço característico dessa indústria 4.0? É uma indústria cuja produção, cujos serviços estão intensamente, umbilicalmente relacionados a plataformas digitais. Seja a sua mídia através de redes sociais, o seu marketing, o desenvolvimento dessa empresa, seja através de aplicativos, essa é a indústria 4.0. E a indústria 4.0, ela intensifica alguns temas, alguns dos quais já eram debates que vinham desde os anos 60. Essa quarta revolução industrial é conhecida como Revolução Digital, e ela vai intensificar um debate a respeito da interação entre ferramentas tecnológicas, de tecnologia, de internet e o direito do trabalho. De forma que analisaremos aqui, portanto, alguns institutos. Analisaremos o teletrabalho, as figuras do part-time job, do job sharing, o coworking e finalmente chegaremos à uberização. Se a gente tinha o Fordismo taylorista durante a segunda revolução industrial, teremos os modelos de acumulação flexível, como o toyotismo, o volvismo, na terceira revolução industrial, na revolução das telecomunicações, e agora, nessa quarta revolução industrial, talvez tenhamos um modelo que possa ser chamado de uberização. Vamos então à análise desses temas, começando pela análise do teletrabalho. O teletrabalho, a característica do teletrabalho é a utilização de meios telemáticos de comunicação. Já havia desde sempre o trabalho a domicílio. O teletrabalho ele pode ser um trabalho a domicílio, sendo necessário, nesse caso, que haja uma interação através de plataformas digitais entre o tomador, entre o empregador e os empregados, ou não, ele pode ser um trabalho que não necessariamente é desenvolvido num domicílio. E a gente vai encontrar no artigo 6º da CLT, a partir de 2011, a positivação dos tais meios telemáticos. Vejam só, parágrafo único do artigo 6º da CLT. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então a gente tem aqui uma norma
antidiscriminatória, em conformidade com a Constituição, em conformidade com a máxima de que não há distinção entre formas de trabalho, e o que se quer dizer aqui é que não há distinção no tocante a enquadramentos jurídicos. Então não é porque o trabalho é intelectual, ou porque o trabalho é a domicílio, ou o trabalho é telemático, que os elementos característicos do vínculo de emprego e o regime jurídico daí decorrente seriam diferentes. E o parágrafo único do artigo 6º assinala essa equidade, essa igualdade no tocante a regime jurídico. Mas isso não é o suficiente para eliminar as maiores indagações quando pensamos em teletrabalho. Quais indagações são essas? São indagações no tocante principalmente à jornada de trabalho, a meio ambiente, saúde, segurança, acidente de trabalho, a natureza do salário e o seu caráter intangível diante de despesas que o teletrabalho inseta, como investimento em meios telemáticos, o gasto com energia elétrica, com eletricidade, e ainda a questão do monitoramento, quando o empregador deseja monitorar ali o computador, o que o seu empregado vem fazendo e tudo mais. Vamos analisar então esses aspectos aqui do teletrabalho. O primeiro aspecto do teletrabalho que analisaremos será a questão da jornada, e a respeito da jornada, o artigo 62 da CLT, no seu inciso 1º, enuncia que não está jungido às normas sobre duração do trabalho, aos atributos de jornada, os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Essa premissa, atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, geralmente não se aplica ao teletrabalho, na medida em que o teletrabalho ele comporta meios de controle de jornada, como tempo de login, tempo de logout, então não existe uma incompatibilidade apta a afastar por si só as normas sobre atributos de jornada de trabalho. Sempre lembrando, né, que, de acordo com a súmula 428 do TST, o simples uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza regime de sobreaviso. Por outro lado, considera-se em sobreaviso e, conforme o caso, pode caracterizar tempo à disposição do empregador, tempo efetivo de trabalho, o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. Aqui ele não tem uma liberdade para dispor do seu tempo da forma como lhe aprouver, então aqui se computa na jornada ou ao menos se considera em sobreaviso, nessa hipótese do inciso 2 do artigo 428 da CLT, no inciso 2 da súmula 428 do TST. Pois bem, senhores, então a gente tem uma situação, a primeira premissa é que a exceção do artigo 62 na maioria das vezes não vai se aplicar ao teletrabalho, e fica então a questão como funciona o controle da jornada na medida em que essa flexibilização do espaço, do local de trabalho, permite justamente que a pessoa labore, às vezes, no momento do dia em que se sentir mais inspirado, imprima um ritmo ou mais lento ou mais veloz, acaba sendo um trabalho muito mais à base de resultados, de tarefas, do que propriamente de jornada, mas
mas invariavelmente isso vai desembocar ou no Ministério Público do Trabalho ou na Justiça do Trabalho. E aí surge a questão, o empregado ele faz prova, ele junta e-mails demonstrando que ele trabalhava em sobrejornada, e-mails que ele enviava, e-mails que o empregador enviava e tudo mais. O empregador faz uma outra prova demonstrando que não, que aquele trabalho diário que era passado para ele desenvolver, para o empregado desenvolver em regime de teletrabalho, era perfeitamente compatível de ser realizado dentro de uma jornada normal de trabalho. E aí entra até a questão da prova dividida, não é uma simples questão de ônus da prova. O empregado alegou um fato constitutivo, ele se desincumbiu do ônus, ele juntou e-mails, ele trouxe testemunhas. O empregador, então, passa a ter o ônus dos fatos modificativos do direito, e o empregador também faz essa prova, ele traz testemunhas, relatório de desempenho de outros colegas, demonstrando que aquilo é suscetível de ser plenamente desempenhado no curso de uma jornada normal de trabalho. Então a gente tem uma situação de prova dividida. Um magistrado mais vigoroso com a ideia de justiça, ele poderia recorrer a uma prova pericial, afinal seria uma prova pericial talvez a mais idônea a dizer quantos toques de teclado aquele trabalho exigia, quantos toques de teclado, quantos bits transferidos é possível dentro de uma jornada normal de 8 horas. Ele poderia, esse magistrado, recorrer a um perito, ou então eu aplico algumas regras nos meus procedimentos, né? É claro que isso tudo, a gente vai falar de uma escola da interpretação jurídica chamada escola tópico-retórica. Daqui a pouquinho a gente fala dessa escola. É aquela escola que apregoa, olha, vamos analisar o caso concreto. E, de fato, quando a gente tem casos difíceis, é o suficiente você buscar uma solução para o caso concreto que esteja amparado por um argumento racional, sem a necessidade, sem a pretensão de se querer construir uma lei universal. Eu atuo muito com base no caso concreto e empolgado mais por argumentos racionais do que por um direito pré-estabelecido. Vai ser difícil a gente normatizar de forma adequada a questão da jornada e o teletrabalho. Mas, enfim, eu tenho 3 regras para que o empregador ele consiga se inocentar numa situação dessa de prova dividida, e aí recorrendo à ideia do CPC, de aplicação da carga dinâmica, do ônus da prova e tudo mais. Numa situação de prova dividida dessas, eu exijo, é imperioso que o empregador comprove, em primeiro lugar, que o trabalho era suscetível de ser razoavelmente executado dentro de uma jornada normal de trabalho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é necessário que o empregador haja dado ciência inequívoca ao trabalhador da vedação à sobrejornada, salvo prévia autorização, e que, por meios razoáveis, encoraje esse empregado a trabalhar dentro de uma jornada normal de trabalho. Então, aquele empregador, ele recebe e-mails do seu funcionário às 6 da manhã, recebe e-mails às 20 horas, às 23 horas, e ele atua ali como se estivesse na normalidade. Isso pode atrair uma perigosa presunção de cegueira deliberada. O trabalho ele é informal e ele pode passar a impressão de que está aceitando e está estimulando esse trabalho numa jornada derradeiramente prolongada.
Agora, é necessário, esse é o nosso segundo critério, que por meios razoáveis o empregador haja desencorajando o trabalhador a prorrogações de jornada, né? Então ele precisa de provas do tipo, olha, estou te dando ciência de que sem autorização não é permitido que você trabalhe nesses horários tão dispersos e tão prolongados e tudo mais. E finalmente um terceiro filtro para essa inocentação, para a elisão de responsabilidade patronal, eu exijo que o empregador comprove que o empregado desbordou dos limites da jornada de trabalho sem um motivo razoável. Então vejam que eu vou sempre, nessas situações, pelo chamado Rule of Reasonableness, primado da razão, regra da razão, princípio da razoabilidade. Nas aulas de princípio a gente fala da distinção entre razoabilidade e proporcionalidade. Então que a jornada seja suscetível de razoavelmente contemplar toda a carga de trabalho que é demandada, que o empregador haja dado ciência por meios inequívocos e se posicionado de forma razoável no sentido de desencorajar a sobrejornada pelo empregado e, finalmente, que o empregador demonstre que, sem um motivo razoável, aquele trabalhador desbordou da jornada por sua própria conta e aí não há o que se fazer. Então eu utilizo esses 3 critérios empíricos, não são critérios propriamente jurídicos, né? Mas pelo menos é uma solução racional e isso está dentro, é legitimado por uma escola hermenêutica chamada escola tópico-retórica. Questão da intangibilidade salarial. A gente tem aqui no teletrabalho o dispêndio com conta de telefone, de internet, energia elétrica, aparelhos de computação. Das duas uma, né? Tem algumas possibilidades aqui. O ideal é que haja talvez um plus salarial ali embutido no contrato, cuja natureza, a meu ver, seria indenizatória, em que se presta a um cálculo de proximidade no sentido de arcar com essas despesas sobressalentes. Uma outra possibilidade é o fornecimento dos equipamentos e o pagamento dessas contas decorrentes do uso do teletrabalho diretamente pelo empregador. Ainda, eu também vejo como uma possibilidade, embora aqui é assim, a gente tem, né, aquilo que cristalinamente não ofende o princípio da intangibilidade salarial, aquilo que claramente é ofensivo à intangibilidade salarial, e a gente está tentando entender entre um extremo e outro até onde pode ir a elisão de responsabilidade patronal e a partir de que momento ela se inicia. E é lógico que aí as hipóteses vão ficando cada vez mais difíceis. Mas eu vejo que se de repente tivermos aqui uma remuneração diferenciada do trabalhador e estiver ainda que implícito, tiver subentendido que essa remuneração diferenciada, destacada em relação a valores usuais do mercado, se presta a essa finalidade, a compensar, a ressarcir o maior ônus econômico do empregado em decorrência do labor em teletrabalho, aí também eu vejo elisão de responsabilidade patronal. Agora, se o trabalhador recebe um salário mínimo ou algo muito próximo disso, aí indubitavelmente essas despesas de teletrabalho elas ofendem o princípio da intangibilidade salarial e nesse caso passível de responsabilização patronal, portanto.
O terceiro instituto que gostaria de mencionar aqui, quando a gente pensa em teletrabalho, são as condições de segurança e saúde no trabalho. O ambiente, ele é um ambiente residencial. Aqueles mais ávidos por direitos sociais, eles tendem a ter uma postura no sentido de exigir do empregador que garanta a iluminação adequada, a ergonomia adequada. Eu concordo parcialmente com isso, mas existe aqui um claro limite ditado pela reserva do possível, e você não tem muito como acompanhar o dia a dia, saber se o trabalhador de fato ele tem obedecido às instruções do empregador. Existem formas de você contingenciar alguns riscos. Por exemplo, o aparecimento de informações na tela do computador após determinado período. Olha, agora é o momento da pausa. A NR17 estabelece para o digitador uma pausa de 10 minutos a cada 50 minutos de digitação. A súmula do TST fala de 10 minutos a cada 90, por analogia com os mecanografistas, né? Na dúvida eu aplico a NR17, não porque é uma pausa mais favorável, né? 10 minutos a cada 50, não apenas por isso, mas porque essa é uma norma técnica, é uma norma mais estudada. A gente trata dessa questão norma técnica versus normas jurídicas nas nossas aulas sobre fontes, sobre aplicação do direito do trabalho, e seria interessante que o sistema despertasse avisos, pausasse, bloqueasse, mas nem sempre isso é possível a depender da atividade, e nem sempre teletrabalho se restringe a um trabalho envolvendo digitação. Mas em todo caso, aquilo que for risco passível de ser contingenciado, o empregador deve buscar fazê-lo. Uma questão que aí sim a gente consegue atribuir nexo causal, ainda que seja nexo técnico epidemiológico, é quando o trabalho exigir um número tal de toques no teclado que desborde dos limites da NR17, ou então quando o trabalho ele exigir ações técnicas por minuto, ciclos de ações por minuto, ciclos de ações técnicas passíveis de mensuração através de métodos modernos de análise ergonômica, que a gente trata disso nas aulas sobre medicina e segurança no trabalho, método Okra, método NIOSH. Hoje é possível mensurar os ciclos de movimentos repetitivos e, com base nesses dados, elaborar políticas preventivas, né? Então a gente tem algumas questões que podem ser imputadas diretamente e facilmente ao empregador, mas vejam, volto a dizer, tudo no caso concreto, sem a pretensão aqui de criar uma lei universal, porque tudo isso é muito difícil. E a gente tem questões de adoecimento em que o nexo com o trabalho pode ficar evidente em certas doenças do trabalho, como tendinite, epicondilite, até é possível a gente pensar num nexo com o trabalho. Agora, a questão é, o trabalhador está laborando em casa e daí cai uma instante, né? E aí, isso é acidente de trabalho? Vejam, repito que nas aulas sobre medicina e segurança do trabalho analisaremos exaustivamente a natureza jurídica da responsabilidade por acidente de trabalho. E um dos pontos que a gente frisa é que existe uma distinção entre acidente de trabalho para fins previdenciários e para fins de responsabilidade, chamemos assim, extraprevidenciária, aquela responsabilidade civil, aquela responsabilidade trabalhista, aquela indenização que passa a ser devida pelo empregador. Para fins de responsabilidade previdenciária, a gente tem uma noção de acidente de trabalho que leva ao extremo a teoria do risco,
de forma que, se, por exemplo, houver uma confraternização promovida pelo empregador num hotel, num resort, e os trabalhadores espontaneamente resolvem jogar um futebol e alguém quebra o pé, se machuca, isso, para fins previdenciários, será um acidente de trabalho por equiparação. O espectro de responsabilidade objetiva no direito securitário é muito mais amplo, é muito amplo. Então, caiu essa prateleira, eu estou aqui no meu trabalho para fins previdenciários, se isso acertar a minha cabeça, a gente tem um acidente de trabalho, aquilo que pode gerar o B91, auxílio doença acidentário. B91 é o código do INSS para o auxílio doença acidentário, sendo inclusive gerador de instabilidade no emprego, desde que o afastamento ocorra ali por mais de 15 dias, a gente vai ter então a garantia no emprego de 1 ano a contar da alta. Agora, para fins extraprevidenciários, para fins de indenização, aí eu já não vejo tão presente. Aí eu recorro a uma teoria que a gente fala. Nosso curso é assim, se você sentir curiosidade, vai para a aula de segurança e saúde do trabalho, no próximo bloco, fiquem à vontade. Aí eu aplico uma teoria chamada teoria do risco tópico e do risco sistêmico, do Guilherme Guimarães Feliciano. Ele vai falar o seguinte: isso aqui é um risco tópico, não é um risco presumido pela atividade, nem é um risco que foi potencializado, sistematizado pelo empregador, o risco dessa queda. E dessa forma, entra-se nos domínios da teoria da culpa, não havendo condições de responsabilização do empregador. Diversa seria a situação, já que a gente falou da teoria, no caso de risco sistêmico, ou seja, um risco sistematizado, um risco aumentado pelo empregador. E aí Guilherme Guimarães Feliciano manda aplicar a legislação de meio ambiente e assim uma responsabilidade objetiva. Esse é um tema que a gente vê mais para frente nas aulas de segurança e saúde do trabalho. Mas em linha de princípio, nessa situação de risco tópico, eu não vejo aqui uma responsabilidade do empregador para além das responsabilidades previdenciárias. Então seria um acidente do trabalho, sim, por equiparação, ou até por equiparação, mas para fins previdenciários, não para fins trabalhistas. E deixa eu ver aqui se tem uma outra questão, a questão do monitoramento, né? Também é outra matéria que a gente entra nas profundezas quando vai estudar intimidade no trabalho, é objeto de outra aula, mas eu tenho um posicionamento, que eu procuro situar ele no meio termo. A jurisprudência tem admitido o monitoramento de e-mails corporativos, tem admitido o monitoramento de computadores cedidos pelo empregador. Agora, se é um computador privado, aí eu não admito monitoramento. E se é um computador cedido pelo empregador ou se trata de e-mail profissional, aí eu acho indispensável que tenha havido plena e inequívoca ciência do empregado de que ele está sendo monitorado pelo empregador. Então, dentro desses limites, eu vejo alguma possibilidade e, enfim, isso vai mais ou menos de acordo com a jurisprudência também. Vamos passar para um outro instituto que a gente vai analisar no... Assim, olha só que interessante, né? Tudo que se apresenta há aspectos positivos, aspectos negativos, e pelo método dialético a gente tenta chegar numa síntese, num meio termo, que torne aquilo evolutivo sob o ponto de vista dos direitos fundamentais. Eu trago aqui um relatório da Comissão de Direitos Humanos de Ontário, Canadá, que chama atenção para uma questão
que a gente vê nas aulas sobre discriminação, que é a questão da discriminação por associação. É uma temática nova, contemporânea, discriminação por associação, ou associação familiar ou retaliação familiar. Vejam a seguinte situação. Uma empregada vive em situação de família monoparental, então vive ela e seus filhos, e em decorrência disso, ocasionalmente, ela chega atrasada no trabalho. Há dias até que precisa faltar. Quem tem filho sabe disso. Uma hora vai ter que ter alguma reunião na escola, uma outra hora vai ter que ter levar ao médico. O Estatuto da Primeira Infância até passou a conceber a possibilidade de uma falta por ano para acompanhar o filho ao médico, mas a gente tem uma série de situações imprevistas que podem ocorrer na vida desse trabalhador com encargos familiares. E a empresa vem, olha, fulana, você tem chegado atrasado, isso contraria as normas de disciplina, pode até não estar trazendo um prejuízo direto, mas para o ambiente de trabalho isso é ruim, outros vão achar injusto que lhes sejam cobrados horários, então eu vou te mandar embora. E não necessariamente com um intuito assim discriminatório em nível de Lei 9.029. Não existe necessariamente esse dolo de que trata a Lei 9.029. A empresa, olha, eu até vou ser gente fina, não vou configurar justa causa, te mandar embora aqui sem justa causa, eu tenho que fazer isso, né? E daí, essa é uma temática nova. Isso aí caracteriza ou não discriminação? Isso leva à reintegração no emprego ou não? E é algo que se debate, a gente debate mais nas aulas sobre discriminação. Esse estudo aqui, o Brasil ele não é signatário da convenção da OIT não ratificou a Convenção sobre Trabalhador com Encargos Familiares. Eu trago aqui a título de subsídio, mas para acabar o suspense, né? A Inglaterra teve um caso desses e a Corte Europeia acabou determinando a reintegração da funcionária, ao argumento de que existe um interesse público nessa sucessividade das gerações, ao argumento também de que quando você contrata um trabalhador, em algum grau você aceita, vem junto, o trabalhador não consegue se despir completamente de outros elementos que compõem a sua vida, que fazem parte da sua vida, outras relações intersubjetivas, elas acabam vindo juntas e dentro do razoável, o empregador deve ter uma flexibilidade de se adaptar a essas situações. E a título de subsídio eu trago aqui um parecer interessante da Comissão de Direitos Humanos de Ontário, da província de Ontário, no Canadá. O parecer, o estudo chama The Cost of Caring, o custo do cuidado. E aqui ressalta isso, workplaces, locais de trabalho, os empregos, eles têm sido lentos em se adaptarem às mudanças das realidades familiares. A gente ainda tem um arquétipo muito, tudo junto, né? Fordismo, Taylorismo, subordinação, família, aquela família mais usual, né? Enfim. Mas essas realidades da família têm sido alteradas e os empregos não têm se adaptado. E isso tem aumentado significativamente o estresse nas relações entre emprego e famílias. E aqui a crítica, inflexibilidade desnecessária e concepções ultrapassadas
tem criado barreiras no emprego para os caregivers, os trabalhadores com encargos familiares. Os empregadores que poderiam tomar direções positivas para remover as barreiras aos trabalhadores com encargos, incluindo o aumento de acesso a modelos alternativos de trabalho, como trabalho de meio período, né, assegurando o tratamento justo ao trabalho de meio período, trabalho em domicílio, teletrabalho, jornadas mais flexíveis. Então a gente tem direitos fundamentais, é uma questão de historicidade, né? Então são coisas novas que vão aparecendo, a gente vai pensando, buscando soluções, e está aqui um subsídio interessante para essa questão. E eu quero ressaltar com isso que a gente tem aspectos desafiadores do teletrabalho, mas onde há desafios, há oportunidades. Temos questões a enfrentar, mas também o teletrabalho pode apresentar diversas soluções para situações como essa, de trabalhadores com encargos familiares, pessoas que moram longe do local de trabalho e tudo mais. Estamos aqui com 30 minutos, vamos para um breve intervalo. A gente volta na sequência. Até daqui a pouco, amigos. Até.